quantas horas de sono seus filhos precisam para descansarem completamente. Vamos falar sobre isso agora nesse vídeo. Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista e especialista em sono dos bebês e das crianças. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a quantidade de horas que as nossas crianças precisam para descansarem completamente. E, gente, vamos combinar que a privação de sono, ela é motivo de briga, de desgaste. Muitas vezes os pais decidem até não ter mais filhos porque não aguentam mais ficar sem dormir. Então é um assunto muito importante. E se você quer saber mais sobre esse assunto, você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e lembra de enviar esse vídeo para muitas famílias. Então vamos lá. Quanto que o meu filho precisa para dormir tudo que precisa? Quantas horas de sono, né? De soneca, de sono noturno? Vamos começar falando então sobre a importância do sono. Será que o sono é realmente importante, gente? Ele é importantíssimo. E a gente pode começar então falando de memória, de cérebro. Qual a importância do sono para a memória? Foram feitos diversos estudos e em um deles pegaram um grupo de participantes, pegaram dois grupos de participantes. Para os dois grupos, na verdade, eles deram uma centena ali de rostos e nomes para as pessoas decorarem, né? E eles fizeram então um teste, nome e rosto. O primeiro grupo, eles colocaram para fazer uma soneca no meio do dia. O segundo grupo, durante aquele horário que esse grupo estava fazendo soneca, esse grupo aqui foi fazer coisas aleatórias, tipo mexer na internet, jogar um jogo de tabuleiro, e depois voltaram com as atividades normais. No fim do dia, por volta de 6 da tarde, esses dois grupos foram novamente submetidos a outra centena de pares de nomes com seus rostos, para ver se a memorização ali, né? E o grupo, então, foi a mesma atividade, ok? A diferença é que o primeiro grupo fez soneca e o segundo grupo não fez soneca. Isso com adultos, minha gente. E a diferença é que o grupo que fez a soneca foi uma soneca de 1h30, tá? A diferença é que o grupo que fez a soneca, no final do dia, teve um desempenho 20% melhor naquela atividade de memorização de nomes com seus rostos. Então, olha a diferença que faz aí uma soneca. Carlinha, mas como que isso acontece no cérebro? Da seguinte forma, quando a gente aprende algo durante o nosso dia, a gente está o tempo todo aprendendo, né? E os nossos bebês e crianças também. Então, o nosso bebê tá ali vendo o jardim, pegando nas pedras, pintando, aprendendo na escola. Ele tá ali o tempo todo aprendendo alguma coisa. E tudo que o nosso bebê aprende, nossa criança aprende, inicialmente vai para um local chamado hipocampo, que é um lugar de memória temporária. É como se fosse uma folha de Word, tá? Esse lugar, o hipocampo, ele tem um espaço. Ele não armazena toda a quantidade de coisa que você quiser. É limitado, é como se fosse uma folha de Word mesmo. Você vai colocando ali todo o aprendizado, mas chega uma hora que esgota, não tem mais lugar para memorizar. Nesse momento que o hipocampo está cheio de aprendizado, já esgotou, não tem mais o que colocar aqui dentro, esse aprendizado ele é transferido para o córtex, o lugar de memória permanente. Mas para isso acontecer, precisa acontecer o sono. Então é durante o sono que esse aprendizado é transferido do hipocampo para o córtex. Então, olha aí a importância de dormir. É super importante, então, para memória. E imagina, gente, os nossos bebês, as nossas crianças, eles estão o tempo todo aprendendo. Então, assim, essa parte de memória para eles é muito importante. Então, muitas vezes os pais chegam para mim e falam: ai, Carlinha, meu bebê faz muitas sonecas, eu acho mais importante fazer uma natação, eu acho mais importante ir para a escola, eu acho mais importante fazer uma aula de pintura. Mas, gente, cada um tem a sua importância. A natação é importante, a escola é importante, mas a soneca também é importante. Então, assim, o ideal é que a gente consiga manter tudo, né? Ainda que existam dias que seu bebê faça uma soneca mais curta, mas que ele faça. Porque é super importante para todo o desenvolvimento motor, desenvolvimento neural e, inclusive, para memória. O sono também é muito importante para a saúde dos nossos bebês e crianças. Foi feito um estudo numa UTI neonatal. Vocês sabem que em UTI
a luz da UTI, ela é muito clara, né? 24 horas. Geralmente tem uma luz branca ali em cima dos bebês. E com isso a qualidade de sono deles fica muito prejudicada, porque a gente dorme muito melhor no escuro. Isso aí é assunto para outro vídeo. Mas fizeram um estudo então nessa UTI neonatal e decidiram então desligar as luzes à noite. Então os bebês continuavam sob a luz durante o dia, como se fosse ali a luz do sol, né? Mas à noite eles desligaram a luz, eles passaram a dormir no escuro. E o que aconteceu, minha gente? Esses bebês passaram a dormir uma maior qualidade, passaram a ter uma melhor qualidade de sono, simplesmente porque desligaram as luzes. Esses bebês passaram a ter alta muito mais rápido. Eles passaram a ganhar 50 a 60% mais de peso, passaram a ter alta 50% mais rápido do que os outros bebês que não tinham a mesma qualidade de sono. Então, olha só, nós já falamos que o sono é importante para a memória, já falamos que o sono é importante aí para o desenvolvimento, ganho de peso, saúde, né? Imagina um bebê de UTI ter alta mais rápido, 50% mais rápido do que outros bebês, pelo simples fato de dormir melhor. Então o sono não é pouca coisa não, o sono é muito importante. E vale lembrar também que cada fase do sono tem a sua importância, né? Então eu vou falar para vocês aqui, a primeira orientação aqui os nossos bebês e crianças precisam de cerca de 12 horas de sono noturno. Aí você vira e fala assim, ai Carlinha, 12 horas de sono noturno, mas não é muito, eu não quero deixar filho dormir isso tudo, vai perder parte do dia. Mas, gente, assim, se você não pode fazer com que seu bebê durma 12 horas, porque você trabalha, fica muito tempo fora, tá tudo bem. A gente tá buscando aqui equilíbrio e não culpar as mães, porque tem pais e mães que saem de casa, por exemplo, 5 da manhã e só voltam 7 da noite. Então, assim, seus filhos estão na creche, né? Então essa criança vai dormir 8 da noite para acordar às 5 da manhã. Ela não tem como no dia dos pais encaixar 12 horas de sono noturno. Se esse é o seu caso, se você não tem como mudar isso, você não pode ter alguém na sua casa ali para receber seu bebê e colocar ele para dormir, se você não tem hipótese, faça o melhor que você puder. Mas se você pode, tente dar ao seu bebê cerca de 12 horas de sono noturno. Eu falo cerca, por quê? Porque alguns bebês vão precisar de 11 horas, outros vão precisar de 13 horas. E aí a gente vai precisar descobrir isso aí. Inclusive no meu curso de sono, Bebê Dorminhoco, eu falo, eu mostro todas as tabelas, como identificar, né, essas horas. Mas de modo geral, então, as crianças precisam de cerca de 12 horas de sono noturno. E para os pais que falam assim, ai, mas isso é bobagem, eu não vou deixar meu filho dormir 12 horas. Eu vou te dar um exemplo. Cada parte do sono tem a sua importância. As 2 últimas horas, por exemplo, do sono noturno, ou seja, a hora 11 e a hora 12, né? Começou a dormir 7 da noite. Então, ali 5 e 6 da manhã, essas 2 últimas horas são responsáveis, por exemplo, pelo desenvolvimento motor. Então, imagina, gente, o tanto que uma criança nos 2 primeiros anos de vida precisa desenvolver essa parte motora. É quando ela tá aprendendo a rolar, a sentar, a engatinhar, a andar, a correr. E nessa fase, né, dos 2 primeiros anos, o sono do bebê, nessas 2 últimas horas do sono, ele tá ali trabalhando o desenvolvimento motor dessa criança, o aperfeiçoamento desse desenvolvimento motor. Mas se a sua criança dorme só 10 horas, por exemplo, ela não vai ter essas 2 horas finais ali para esse desenvolvimento motor, ok? Então, a primeira dica do vídeo é essa, porque a gente começou o vídeo falando quantas horas meu filho precisa dormir para descansar completamente. Então, é cerca de 12 horas de sono noturno. Carlinha, e a soneca? De quantas horas os meus filhos precisam? Aí vai depender, gente, da idade. Então, por exemplo, um recém-nascido, vamos colocar a tabela e vamos falar o seguinte. De 0 a 3 meses, os bebês precisam, em média, de 4 a 6 sonecas. Nossa, mas por que essa variação é tão grande? Porque depende do tempo da soneca. Então, os meus filhos, por exemplo, eles sempre fizeram 4 sonecas nessa idade. Por quê? Porque eles faziam sonecas longas de cerca de 2 horas. Então, não cabe mais soneca do que 4 sonecas. Então, isso depende da variação. Então, se o bebê faz sonecas mais curtas, ele vai precisar aí de mais sonecas. Inclusive, lembrem de tentar prolongar as sonecas, que é assunto para outro vídeo, também tem tudo lá no curso. Então, vamos colocar a tabela aqui para falar sobre isso. De 0 a 3 meses são de 4 a 6 sonecas, de 3 a 6 meses, 3 a 5 sonecas, de 7 a 12 meses, 2 a 4 sonecas. Entre 13 e 23 meses a gente passa aí
e que em algum momento nessa faixa etária de 13 a 23 meses, o bebê passa a fazer uma soneca apenas, e essa uma soneca ela vai aí até cerca de 5 anos de idade. Tem crianças que param de fazer soneca antes? Tem crianças que param de fazer soneca antes, mas no mundo ideal, elas fariam aí uma soneca até cerca de 5 anos de idade. E agora, eu vou deixar aqui para vocês também uma tabela da National Sleep Foundation, que tem a quantidade totais de horas de sono por idade em cada faixa etária. Então, por exemplo, segundo a National Sleep Foundation, de 0 a 3 meses, um bebê pode precisar aí de 14 a 19 horas de sono no total, entre soneca e sono noturno. É uma variação muito grande, né, gente? Não me agrada essa tabela, tá? Falar que um recém-nascido precisa de 14 horas de sono, na prática isso não funciona. Geralmente, quando a gente vê isso, são pais que ainda não sabem como ajudar seu bebê a dormir, ainda não fizeram o curso de sono, então o bebê está extremamente privado de sono, tá? Então, assim, eu recomendo para vocês sempre tentarem dar o máximo de sono. E aí, nesse caminho, a gente vai descobrindo ali quanto que seu bebê precisa. Vou dar um exemplo. Então, eu digo pra você assim, seu bebê precisa de cerca de 12 horas de sono noturno. O que você vai fazer? Que horas que ele acorda pela manhã? Ele acorda às 6 da manhã, Carlinha. Então, você vai tentar colocá-lo pra dormir 6 da noite, que é o horário que meus filhos dormem. Meus filhos, tenho 3 filhos, eles dormem atualmente 6 da noite e acordam 6 da manhã, porque eles têm aula muito cedo, né? Então, a forma que eu encontrei deles fazerem as 12 horas que eles precisam é indo dormir às 6 da noite. Aí você fala assim pra mim, Carlinha, mas eu coloquei ele pra dormir 6 da noite e ele acordou 5 da manhã. Opa, aí já me liga um sinal de alerta, porque talvez o seu bebê precise dormir 11 horas, então, de sono noturno. Se ele acordava às 6 da manhã, ele dormia às 7, por exemplo, e acordava às 6 da manhã, 11 horas de sono noturno. Aí você antecipa, põe ele pra dormir um pouquinho mais cedo, 15 para 7, 6 e meia, vai adiantando aos poucos, né? Coloca pra dormir 6 da noite e ele acorda 1 hora mais cedo, é porque talvez ele precise ir só de 11 horas de sono noturno, ok? Vamos recapitular então tudo que a gente falou? E se você gostou desse vídeo, já lembra de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de mandar esse vídeo pra muita gente, porque eu te ajudo aqui com informações nesse vídeo, te ajudo com o curso da Bebê Dorminhoco, que tá aqui no link da descrição, e que tem assessoria individual 7 dias por semana para todas as famílias, e você ajuda outras famílias divulgando conteúdo de qualidade. Quanto mais você se inscreve, quanto mais você dá like, quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que o meu conteúdo é de qualidade. Então vamos recapitular? Primeira coisa, lembre-se da importância do sono. Ele é bom para a memória, ele é bom para a saúde do bebê, ele é bom para o desenvolvimento motor, ele é bom para tudo. Então, ajudem seus bebês a dormirem tudo que eles precisam. E quanto que eles precisam? Cerca de 12 horas de sono noturno, mais a quantidade de sonecas que eu mostrei para vocês na tabela. E lembrem que essa última tabela que eu mostrei, que é a tabela que mostra a quantidade de horas de sono, né? Existe aí, né, a National Foundation, a National Sleep Foundation, que é a Associação Mundial, né, de Sono, a Fundação Mundial de Sono, eles falam aí do tempo recomendado, eles falam do tempo que pode ser apropriado, né? Mas cuidado para não deixar o seu bebê privado de sono. Tentem sempre dar o máximo. Lembrem que ninguém dorme mais do que precisa. É impossível você obrigar o seu bebê a dormir. Tipo assim, Carlinha, meu filho tá dormindo 12 horas. Será que ele precisa disso tudo? Será que ele não precisa só de 10? Não, é impossível. Se ele está dormindo 12, é porque ele realmente precisa de 12. É impossível você obrigar um ser humano a dormir mais do que ele precisa, ok? Então, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com os nossos outros vídeos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!